Então, boa noite a todos. Boa noite, pessoal que está em casa. Bem-vindos. Bem-vindos todos. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Mas antes, a gente vai agradecer esse momento em que a gente se reúne com o mesmo objetivo de crescer espiritualmente, aprender um pouquinho a cada capítulo que o André Luiz nos apresenta e que a Yarinha explica com tanta sabedoria para a gente. Ela é humilde. Então vamos fechar os nossos olhos e sentir a canção do Pai Nosso. Pessoal, muito boa noite. Só lembrando que quinta-feira, então amanhã, e as atividades de sexta-feira à noite e sábado de manhã estarão interrompidas em função da caravana da Seara a Minas Gerais. E só mais um detalhe, uma perguntinha. Hoje, qual de nós aqui teve assédio? Qual de nós aqui teve dificuldade dos bons pensamentos, de manter um bom ânimo, né? Qual de nós? Então vamos lembrar que nós precisamos acalmar o coração.
A espiritualidade recomenda para a gente que concentração não é esforço físico, é leveza. Então que a gente também busque a nossa leveza, porque o assédio está muito forte, né? Então vamos tentar demover a nossa vontade de melhorar, de crescer, de estudar, né? A gente sabe que deve, a gente já tem a consciência, mas parece que tem alguma coisa segurando a gente. E é aí que a gente insiste. Né? E aí que a gente firma o pé, faz uma oração, respira fundo e vai mais um pouquinho. Vamos começar o estudo. Então, no capítulo anterior da casa transitória, a casa sofreu ataques, como a gente viu, e a Zenóbia precisava tomar umas providências, porque a casa, como ela é transitória, por conta dos ataques sofridos, ficam miasmas e muitas outras coisas ali. E tempos em tempos, a estrutura da colônia, do posto de socorro, tem que se deslocar de locais, né? Então, por isso, transitória. Então, aí ela sofreu mais aquele ataque e deveria trocar de lugar. E no dia seguinte já iria uma equipe fazer uma limpeza naquela área. E ela tinha que tomar umas providências e deixou o grupo do André aos cuidados do Heráclio, que levou o grupo para conhecer as dependências da casa que eles não conheciam ainda. Aí cada um se interessou por uma coisa, a Luciana e o Padre Hipólito ficaram numa sala reservada para preces, e o Jerônimo foi conversar com a Zenóbia. André, ficando sozinho com o Heráclio, pergunta se tem algum médico trabalhando na casa, um médico que foi médico na Terra, como ele, né? E o Heráclio falou que sim, e que ia apresentar o irmão Gotuso, que é o título do capítulo 5. Então, a gente vai conhecer o irmão Gotuso, os seus dramas pessoais, o que ele faz na casa transitória, né, qual a função dele ali. E assim, a cada capítulo a gente tem uma história diferente, né? Mas é real. É um espírito, que foi o André Luiz, contando para a gente e querendo mostrar para a gente a importância do nosso comportamento aqui na Terra, dos nossos sentimentos, para que quando a gente estiver na espiritualidade, a gente consiga encontrar um caminho evolutivo, né, de crescimento, não de sofrimento, porque o sofrimento é aqui, né, Yarinha? Não é para sofrer lá, não. Ela não concorda. Então, vamos aproveitar essa história, né, e como todas as outras, e pegar para a gente, né? Será que eu faria isso? Eu penso assim, né? Como eu agiria em tal situação? Então, a gente se colocar no lugar e com esse sentimento, acrescentar no nosso aprendizado. E André, voltando a falar, né, do Gotuso, o André sente uma simpatia natural logo de cara por ele. E ele percebe que o Gotuso ainda se afiniza muito com a vida terrena, como se ele tivesse acabado de desencarnar recentemente. E, na verdade, o Gotuso desencarnou antes do André, mas ele demorou muito para despertar a consciência no plano espiritual. Quer falar? Peraí. Então, isso trouxe para o Gotuso um atraso nas funções ali, né, do próprio desenvolvimento dele.
E a desencarnação dele foi de muito sofrimento, por conta de ter deixado a família, que ele prezava muito, e da religião. E o André repara que ele tem muitos conhecimentos, né, na conversa sobre medicina, mas e pensa assim, né, eu também, por que eu também não estou desempenhando um papel já faz algum tempo? E ele, que está aqui menos tempo que eu, já está trabalhando, né? E então ele conta, o Gotuso conta que a experiência dele com a morte foi muito dolorosa. Apesar dele ser um homem religioso, dele acreditar sempre que existia algo mais, ele se decepcionou porque fizeram ele acreditar que existia um céu, que quando ele morresse, por conta do comportamento que ele tinha também, ele era uma pessoa do bem, um trabalhador, um homem de família, e que acreditava na espiritualidade, que existia uma vida maior, né? Então, ele imaginou que ele ia para o céu, e quando isso não aconteceu, ele ficou bem revoltado. Ele encontrou, quando desencarnou, a vida em si mesmo, como a gente já ouviu falar aqui muitas vezes. E o interessante é como nós somos facilmente iludibriados, porque a gente quer ser iludibriado. No leito de morte, ali sofrendo com a pneumonia, sabendo, porque era da medicina, sabendo que os dias dele estavam contados, por 5 contos de réis. O padre diz que ele estaria no céu. Ainda isso, né? Ainda a gente achando que vai comprar um pedacinho do céu. Como se comprar. A gente ainda confunde isso, né? Poderes da terra com os poderes. É que eu já estou no capítulo 6, assim, para falar, mas não vou falar que a Bia vai me dar bronca. Mas a ilusão, ela é tão forte. A gente nutre tanto o desejo pelaquela fantasia que é muito difícil quebrar. Então vamos lembrar que a gente não é levado para os umbrais por causa da punição. Esse magnetismo por essas crenças e não ter vibrado no sentimento fez com que ele fosse parar lá e ficasse amargando durante muito tempo. Agora veja aquilo que a Bia acabou de explicar para a gente. Quando André Luiz olha para Gotuso, ele vê um homem muito homem. Parecia que mal tinha saído da reencarnação. Quantos de nós sabemos, mas não compreendemos? Quantos de nós sabemos toda a teoria, mas não faz de nós um ser humano melhor? Não ajuda a gente a lidar com a emoção, com os nossos medos, com os nossos preconceitos. Então a gente tem uma ferramenta muito boa, mas está enferrujada. E esse é o problema. Então veja, Gotuso não é um homem mau. Então não são os maus que vão ali. É a ilusão. Né? Lógico, tem aqueles espíritos perversos, que a gente já vai falar sobre isso, mas a grande maioria das pessoas que estão lá porque estão perdidas, sem rumo. Gosto muito do Jung, psiquiatra suíço, né? Estudo a teoria dele, e ele fala que o pior que pode acontecer para o ser humano é perder o sentido da vida. Olha, uma frase desse tamanho, e fala tanto para a gente, né? Quantas pessoas aí buscando matéria, buscando ser compreendido, buscando ser aceito, admirado, buscando fora. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Essa busca, né? Quantas pesquisas hoje sobre os livros sagrados, os evangelhos, quantas coisas foram adulteradas do evangelho, mas hoje a gente sabe que Deus é uma força que está dentro de nós. Não é só fora. Ele está dentro, ele anima cada célula.
Quantos de nós sabemos que se não for pelo autoconhecimento, nós vamos ser hipócritas. Vamos dizer muitas teorias e praticar muito pouco. Então ele percebe que o perispírito é uma organização tão viva quanto o nosso corpo físico. E André fica olhando para ele e pensa assim, né? Você ainda vai aprender muita coisa, né? Você só está começando a entender isso. E o Gotuso também se lamenta que a ciência e a religião, como foi falado no prefácio também desse livro, né, pelo Emmanuel, que apesar de tantos avanços, de tantos esclarecimentos, ainda não conseguiu transmitir para o homem os problemas da morte. Daí surge, né, o Espiritismo, trazendo para a gente, através de estudos como esse, através de palestras, a oportunidade da gente entender um pouco mais sobre esse assunto e a gente ir se desfazendo, né, de coisas que realmente não têm importância. Então, complementando o que a Abi está falando, o Consolador prometido. Por que é o Consolador prometido? Porque tira a imagem e isso é mais prático, é dinâmico. Consola saber que é um tempo que passamos aqui. Consola saber que nada que a gente perdeu de fato. Adoro a expressão do Dr. Risse da espiritualidade, quando alguém tira alguma coisa da gente, não está tirando, a gente está devolvendo. Vai colocando coisas no lugar dentro da gente. Né? Então esse Consolador, porque ele dá uma resposta mais adiantada do que o dia a dia. Ele consola porque ele não fala para o corpo, ele fala para os sentidos da alma. Então ele vem explicar uma sucessão de intempéries da nossa vida, que é o primeiro ponto, a gente fala, nossa, como eu sofro. Puxa, que vida difícil que eu tenho. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho e lembrar da causa e efeito, a gente vai, puxa vida, o que eu estou sofrendo? Qual seria a possível causa disso? A partir disso, desse estudo, dessa reflexão, a gente vai procurar as patologias morais que a gente tem. E aí a gente vai lutar para dissipar. Porque senão a gente vai buscar sempre corrigir efeito. A gente sempre está correndo atrás da sombra, ia falar outra coisa, né? A gente fica sempre correndo atrás da sombra. E não resolve. Então, ele entende que a vida continua após a morte. E ele leva para outra vida tudo o que ele tinha dentro dele. Todas as preocupações, chateações, sentimentos, emoções, apegos. Né? E a gente vai perceber o egoísmo, né, dele. Porque ele mesmo no final, eu não vou falar porque eu não sou ela, pois eu falo. Então essa situação desse conflito que ele teve com ele mesmo, de chegar na espiritualidade e ver que nada mudou, né, que ele era ele, que ele estava lá, que não tinha céu, deixa ele numa cegueira muito dolorosa, né, envolvido num momento de aflição grande e demência das próprias criações mentais, né, de tudo aquilo que ele tinha elaborado como verdade, que ele viu que não era nada daquilo. Então, ele fica muito revoltado. Hoje, né, quando ele estava conversando com o André Luiz, ele estava se sentindo bem melhor, mas ainda se reajustando. E nos pensamentos dele vinha a reflexão
que ele sentia profunda compaixão por pessoas encarnadas que buscam através de recursos indiretos e imperceptíveis a morte, né? Como os vícios, pois ela fala mais. Até chegarem num ponto, né, de cometerem o suicídio. Então ele fala que eles pensam que vão ter uma vida plena do outro lado, que vão chegar e vai ter uma vida plena, que vai se vestir de anjo, né, ficar com um livro na mão e só colhendo flores. E a realidade é outra. A realidade é essa, né? É continuação. Então, por isso a necessidade da reforma, da transformação diária. Quando o André Luiz, na curiosidade nata dele, e aí, Gotuso, como é a sua história? Né? Mais ou menos assim, né? Muda o semblante do Gotuso. Lembrar é reviver, lembrar é reviver, lembrar é reviver, até que esse reviver se dilua e integre a nossa personalidade como experiência. Porque senão a memória fica somente a dor. E não aquilo que a gente mudou com aquela dor. Então, quantos de nós, ao acessarmos uma memória, a gente traz de novo toda aquela carga, todo aquele sofrimento, e a gente não se liberta. Então, o apego não é a posse a objeto apenas, não. Apego à dor que a gente viveu. Achar realmente que não deveria, que foi injusto, ou que foi isso, ou que foi aquilo. Esse apego à nossa história vivida também é uma dor. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente acessa nossas memórias. Todo dia pensando naquilo, todo dia lembrando, todo dia evocando, olha a palavra, né? A gente vai perder força. Como ter alegria? É um esforço para lutar, para ter esperança, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que povoa a nossa mente mesmo, aquilo que a gente está nutrindo todo dia. E a interpretação. Se nós ficarmos no papel de vítima ou no papel de algoz, desculpa a expressão horrorosa que eu vou usar agora, mas ferrou. Se a gente ficar sempre extremado, ai como eu fui errada, ai meu Deus do céu, que vergonha, meu Deus, eu não tenho perdão, ou coitada de mim, que todo mundo me enganou, como eu sou traída. Se eu ficar nisso, eu me desequilibro. Por quê? Porque eu rebaixo a minha vibração e eu aciono os meus campos de memória mais profundos de outras reencarnações, onde dramas muito mais terríveis aconteceram. E eu não passo mais a vibrar nesse tom atual. Eu dissocio. Dissociar, desculpa que eu repito muito isso, não é enlouquecer como a gente conhece na Terra. Dissociar é alterar o tempo e espaço presente e voltar a viver como vivíamos no passado em outras reencarnações. E naquele momento tudo é possível. Quando a gente dissocia, a gente entra em pânico, a gente fica angustiado, a gente perde o controle. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas memórias trágicas da nossa vida. Boa noite. Então, Yara, sobre isso que você acabou de falar, às vezes eu, voltando para mim mesma, é complicado também a gente ficar revivendo uma falha lá atrás, que cometemos, porque ao meu entendimento agora, é que a gente deixa também a oportunidade de evoluir, passar, né? Porque a gente fica só revivendo, se martirizando, ou nos diminuindo, ou então quando nos sentimos vítimas, né? Também ficamos assim vitimizados e não sai daquilo. Estaciona, né? E não evolui, né? É assim? Boa noite. Só nesse mesmo assunto, nesse mesmo nível,
Da mesma maneira que nós nos iludimos esperando um paraíso ilusório, também plantamos um umbral que não seria necessariamente o meu caminho, mas eu vou adormecer lá porque eu vou plantando ele com o meu pensamento, remoendo equívocos, eu vou plantando ele, eu vou semeando um umbral que necessariamente poderia ser diferente. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso, porque eu acho que todos nós, no desencarne, tem o período de perturbação, que ele pode ser maior ou menor, aí vai depender da semeadura de pensamentos, né? E eu sempre coloco em todos os meus questionamentos, o pensamento parece que é uma força assim que a gente precisava aprofundar mais para entender como que o pensamento atua no meu ser. Vamos lá. Eu gosto muito de pensar no Paulo de Tarso, porque ele fez muita bobagem. Tinha tudo para ser excelente desde o começo, genial. Já era doutor da lei aos 12 anos de idade. 12 anos de idade. Pensa numa criança com 12 anos, hoje. Então, naquela época. E começou pelo fanatismo religioso, perseguir, maltratar, violar, tudo que você pode ter direito. Mas chega um momento que ele encontra Jesus e faz a transição. Ele tem um batismo no meio da estrada de Damasco. E aí ele encontra Jesus e ele começa então, mestre, o que queres que eu faça? Aí ele muda. Se ele ficasse preso na culpa, ele não teria feito nada do que ele fez. Ele estaria se lastimando, construindo dor, doenças, né? Ele estaria enlouquecendo pelo peso da culpa. Então, loucura é o peso da culpa. Então, não dá. Nós precisamos ter a humildade de não é de aceitar uma ofensa. Essa humildade aí, ficou lá onde Judas perdeu a bota. A gente está falando da meia já. A gente tem que ter a humildade de aceitar os nossos defeitos. Que a gente vê em projeção na sociedade, no outro, naquele que a gente diz que tem temperamento difícil. Né? Então, esse é um trabalho que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, gente, nós vamos errar. A gente erra, tem pensamento. Aí, entrando no pensamento. É que antes do pensamento é energia. E essa energia que a gente não conhece muito bem. Para gerar uma ideia, houve uma comoção de energia individualizada, que a gente não sabe que fenômeno é esse, que gera uma ideia. E gera um prazer, e gera uma paixão, e gera uma ideia fixa. Então, quando nós saímos do corpo, nós não temos esse... Quando saímos do corpo físico, pelos laços do desencarne, nós não temos isso aqui para aguentar esse choque elétrico o tempo todo. Então, quando saímos do corpo, a perturbação vem não como punição, mas como um fio desencapado que não aprendeu ainda a dosar essa eletricidade da vibração daquele que pensa. Se a gente estudar desde o primeiro livro, Nosso Lar, sempre controlando, André, cuidado com o pensamento, cuidado com a curiosidade, cuidado, dosando. Então é essa perturbação, aprender a dosar a intensidade daquilo que a gente pensa e sente. Que aqui, o que a nossa sociedade fala? Enfia o pé na jaca, vai ser feliz, não é assim? Não vai falar assim, menos Yara, modera. Né? Porque ter uma vida moderada, uma vida quentinha, não aquela coisa paixão quente, uma vida morninha a gente acha que é sem graça. A gente foi seduzido a acreditar que uma vida pacata, equilibrada, é ruim. E a gente deixa entrar as fantasias do passado, estimulando com as pessoas do dia a dia hoje, com aquilo que os nossos sentidos recebem. E a gente se convence de novo. Então a gente está nessa gangorra. Então estudar o pensamento é muito difícil. Porque que energia é essa? O que é o magnetismo? O que é o fluido cósmico universal? O que é o fluido universal? Né? O fluido que vem de Deus. O que é o fluido cósmico universal que dá forma a todas as coisas que a gente conhece? Desde das constelações, os planetas, até essa mesa. Que energia é essa que eu uso pelo meu processo de individuação, que eu induzo o meu próprio corpo a uma licantropia como um câncer, uma doença autoimune?
ou qualquer outro sintoma, né? Que força é essa que a gente usa? No capítulo 6 vai falar dos lagartos que saem. São pessoas que adulteraram a forma física pela vilania, por acreditarem, olha só, que merecem aquilo que ainda não conquistaram, porque no mundo tiveram títulos e poderes honrados pelos homens, mas não por Deus. E aí a crueza de achar que merece algo que não foi conquistado, embrutece, e a gente usa essa energia de forma reversa. E aí vamos para a zoantropia, né? A animalidade. Então, temos que estudar, voltar a estudar Mesmer, né? Voltar a estudar outros pesquisadores que nos falam sobre isso, sobre essa lei da atração, essa lei que parece uma fatalidade, mas não é uma fatalidade. O quanto que a atração é inconsciente. O quanto que eu percebo o que eu estou vibrando. Então, quando chegamos na espiritualidade, somos forçados a perceber o desequilíbrio de forma mais rápida, quintessenciada. A densidade do corpo é muito mais etéreo, portanto, muito mais rápido. O tempo é diferente, né? A sensibilidade passa a ser diferente, porque a matéria do corpo é uma densidade e a matéria perispírito é outra. É tirado o véu. Os vários. Yara, eu fiquei com uma dúvida. Duas. Quando você falou aqui que lembrar é reviver e a gente vai revivendo até que dilua e a gente elabora e passa a integrar, não é isso? E aí eu fiquei pensando duas situações. Existe um livre-arbítrio ainda que consciente de quanto tempo eu fico revivendo, que às vezes eu fico revivendo uma circunstância por vidas, né? Provavelmente. Nessa vida eu fico 30 anos vivendo aquele mesmo fato, presa. E também tem situações que você vive um trauma e simplesmente, conscientemente, você não lembra, né? Você apaga. O quanto isso também é elaborado e integrado pela psique? Pode ser sem eu trazer para o consciente? Pode. Memória é uma das coisas mais fascinantes que a gente tem, né? Porque a gente não domina a memória. A gente tem memória celular, né? Nós temos memória coletiva, temos memória do indivíduo, tem memória seletiva. Quantas coisas que a gente jura que aconteceu, mas não aconteceu? Que o nosso espírito selecionou e dá um colorido diferente pela criatividade. Mas é memória, faz parte do nosso fórum, né, da nossa intimidade. Né? Então, a memória é uma coisa que a gente ainda também está aprendendo muito. E ela tem muito a ver com escolha, com livre-arbítrio. Eu escolho fixar minha atenção nessa memória, mesmo não me dando conta que aquilo é uma escolha. Eu escolho fixar a minha vida naquela memória, mesmo não me dando conta. Então pode acontecer da gente superar coisas sem ter que acessar a memória. Mas acessamos comportamentos parecidos. Eu gosto muito de uma expressão, gosto de várias, né? A chata. Quanto mais rezo, mais assombração aparece. Ah, gente, isso é olhar no espelho, né? Não é? Então, indiretamente, aquilo que mais me incomoda, atrai. Isso é uma memória em atuação. Então, quanto que nós somos memória? Nós somos memória. Quando muda a memória da dor, nosso espírito sobe. Muda a vibração, ele se ilumina. Quando a memória é do ódio, é do desejo de vingança, é da sexualidade, é do vício, a minha memória densifica e meu corpo fica pesado, propenso às patologias. Então, uma doença é uma memória de algo que não foi significado de outra forma ainda. Olha que interessante. O Dr. Ritz que explicou isso para a gente, né? Memória, a dor, uma doença é uma memória que voltou de outra forma para a gente tentar significar com resignação, com coragem, né? Então a gente pode elaborar sem perceber. Sem associar. Pode.
né? Que tem a ver, você falou isso, eu lembrei dessa frase que o Dr. Risse, se eu não reproduzir perfeito, é que quando a gente trabalha com amor, a gente modifica. E quando a gente trabalha na aparência, a gente retém, né? A gente absorve. Seria isso? É. O amor, eu particularmente nem sei o que é o amor. Ela é tão profunda, é uma palavra tão pequena, mas ela é tão profunda, né? Então a gente imagina que amor seja uma energia de espíritos puros. Então vamos pela lógica até, né? A gente nem alcança o sentimento. Agora o contrário. Minha obsessora. Então a gente vai imaginar que a dor, o sofrimento, o trauma é algo que não foi. Então ele precisa vir para o corpo. O corpo é uma representação simbólica de um afeto, de uma emoção que não foi ainda elaborada, ainda não foi superada. É muito comum a gente escutar a pessoa falar assim, nem penso mais nisso, nem lembro mais. Aí eu dou risada, porque assim, eu já passei por isso, né? Nem penso mais, nem lembro, já superei. Tá? Começa a contar de novo. Começa a voltar, começa a acionar a memória para ver se a gente já superou tudo, já está tão anjo da guarda assim. Né? Então, às vezes a gente precisa que o nosso aparelho psíquico nos defenda, diminuindo a carga da lembrança, para a gente não ficar estacionado em algo. Senão enlouquecemos de novo. E aí a gente ganha tempo. E aí, pela lei da atração, atraímos circunstâncias similares, não precisa ser idêntica. Para dizer, olha lá, Yara, puf, a paciência de Joana de Ângeles. Né? São alfinetadas que acabam por ferir. Então, na lei da atração, aquela alfinetada vai voltar, cutucando. E aí, Yara, está mais humilde mesmo? E aí, Yara, não está invejando a felicidade alheia? Você deixou de ser assim ciumenta, pegajosa? É verdade isso? E aí cutuca. Vamos lembrar que a evolução se dá em espiral? É uma teoria interessante da gente pensar. Porque parece que eu estou aqui, mas eu já girei. Mas eu vou encontrar aquele ponto. E girou. Eu vou encontrar aquele ponto. E vai girando. Até da água... Desculpem. Meu pensamento fica rápido. Lembra Emmanuel falando que se você pegar um copo de azeite e começar a gotejar água... Vai gotejando. Vai chegar um dia que o azeite não vai estar mais lá, só vai ter água. A dor é um pouco isso. O crescimento é assim. Vai gotejando, vai gotejando. Não precisa ser na violência. Não precisa arrancando o mal pela raiz. Pode ser suave. Esse é o caminho do amor, talvez. E cada vez que a gente lembra, o corpo sente como se estivesse vivendo novamente agora? Por que o hormônio do estresse é tão atuante? Por que o cortisol está tão presente no nosso corpo? Por que ele alimenta vários tipos de patologias? Quanto que o cortisol no nosso corrente vai impregnar também os nossos sistemas de defesa? Quantas bactérias, colônias de bactérias estão no nosso intestino que faz o nosso corpo inflamar? Então o nosso corpo relembra e ele entra em defesa. A gente entra muito mais em defesa agora. Todos nós estamos muito mais em alerta, biologicamente, não só mentalmente. Só que não é um alerta orai e vigiai. Não é aquele alerta que Jesus nos lembrou lá atrás. É um alerta do medo. E isso está adoecendo a gente coletivamente. Então, voltando, o Gotuso começa a contar para o André como que é o trabalho na casa transitória, que é bem intenso, e por conta disso, a Zenóbia tira férias anualmente. Então, ela fica na casa por 1 ano, daí ela tira férias, e vem o irmão Galba ficando 1 ano. Então, eles vão repondo. Aí um descansa 1 ano, outro descansa 1 ano, mas descansa entre aspas, né? Porque os espíritos eles vão para lugares estudar, buscar conhecimento para aplicar no trabalho onde eles atuam. Então
ele falando sobre isso com o André. E o André é curioso. Não vou nem pegar o microfone. Vocês lembram mais ou menos décadas de 70, 80, 90, que Cubatão era um dos lugares do mundo mais poluídos? Que a gente tinha mutações genéticas, uma série de coisas pela poluição? Agora, coloca isso no plano astral. Vão imaginar que onde eles estão é muito mais denso que isso, muito mais tóxico que isso. Não é fácil estar ali. Tem que ter um preparo de uma resistência muito grande. Por isso que o tempo de trabalho também é bem calculado. Aí o André curioso pergunta para o Gotuso onde que ele descansa, quando ele tem tempo de folga, quando ele tira férias, para onde ele vai. Aí o Gotuso fala que gosta de ir para a natureza, o mais próximo que ele puder da natureza, ficar próximo de jardins silvestres, de pomares, porque ele quer sentir o ar puro. E aí ele explica que quanto mais perto da natureza ele fica, mais longe da presença do homem, menos pensamentos tóxicos ele tem. Então, assim ele vai refazendo as energias dele. E o André lastima dele ainda não ter possibilidade de conhecer esferas mais altas, né? Colônias como o Nosso Lar, por exemplo. E fala, até pergunta, será que eu não posso te ajudar a conversar com alguns mentores com quem eu já tive a oportunidade de auxiliar? Aí o Gotuso fala, com os olhos marejados, ele conta a história dele. Que quando ele habitava a terra ainda, ele era casado, tinha uma mulher amorosa, 2 filhos adolescentes, era médico e não tinha problemas. Ele tinha uma condição financeira boa e não tinha problemas, até aparecer a pneumonia. E para ele a pneumonia levou ao desencarne. E para ele foi muito difícil, a dor foi muito grande de deixar a família que ele tanto amava. Mas ele tinha o consolo de que ele estaria no céu, velando por essa família, né? E a realidade foi outra. E no outro plano, quando ele queria voltar, porque ele viu que não era nada disso, né? Ele queria voltar desesperado. E quando ele estava naquele sonambulismo, buscando socorro na religião e não encontrou, ele foi levado para regiões de sofrimento. E durante aquele período, ele teve uma primeira oportunidade de libertação desse sofrimento. Aí ele aceitou, mas ele ficou surdo para os conselhos, para o direcionamento. Foi aí que ele teve um desencanto maior ainda. Ele viu que a mulher casou com o primo Carlos, né? E o Carlos gastou toda a reserva financeira que ele tinha guardado para o estudo dos filhos, para que eles levassem uma vida mais confortável. E ficou, né, isso deixou a família desestruturada e ele enlouquecido. Então a fúria tomou conta dele, levando ao desequilíbrio mental. E aquele sofrimento cada vez mais aumentando, a mágoa, né? E isso aconteceu há 10 anos. E mesmo assim, ele continuava alimentando, como a Yarinha acabou de explicar, aquele sentimento que só estava danificando a ele mesmo. E André, né, para consolá-lo, conta da sua história,
que também se decepcionou com a família, se desequilibrou por conta da situação que ele viu na Terra. E aí ele fala assim, será que a gente, mudando de condição, se nós estivéssemos encarnados, nós não casaríamos novamente? Né? Então, para o Gotuso acalmar um pouquinho. E a Quando ele volta para a família, primeiro que ele achou que ia chegar no reino celeste, ia ser uma pessoa enviada por Deus para cuidar da própria família. Gente, quando você pensar no ente querido que partiu, sua mãe, sua avó, seu pai, seu filho, qualquer um, que você fala assim, nossa, mas ela é uma pessoa muito boa, não peça ajuda. Por quê? Porque a gente não sabe os dramas que essa pessoa está enfrentando. A gente pode aumentar o sofrimento dela. Pode ser que essa pessoa esteja linda, um espírito maravilhoso, liberto, e nos ajude voluntariamente. Mas e se não? A gente insistindo nos pedidos, a gente pode estar obsediando uma pessoa que a gente ama muito, implorando ajuda. Me ajuda nisso, me ajuda aquilo, me vende esse terreno, me ajuda naquilo. E coisas triviais, né? Aí vem uma outra questão. Quando nós entendemos a vida espiritual, os títulos, as nomeações, os cargos desaparecem. Então, quando nós voltarmos à espiritualidade, não é mais meu pai, não é mais minha mãe, não é mais meu filho. É um condicionamento, é um amor, é uma pessoa querida, muito especial, muito importante, mas não é mais nada meu na posse. Porque a gente tem uma tendência muito grande a redundar o nosso afeto pela corrente sanguínea, né? Pelos vínculos da carne. E a espiritualidade vai nos mostrando que a gente tem muitos outros vínculos afetivos importantíssimos. Então, quando ele volta, ele se depara com a ideia que tudo tinha que estar como ele deixou. Esquecendo que a vida é impermanente o tempo todo. E que ele saindo, a esposa teria o uso do livre-arbítrio. Os filhos teriam o uso do livre-arbítrio. Olha a nossa prepotência de achar que as coisas têm que acontecer como a gente quer. Então, o impasse que ele vive ali é esse apego. Então, ele sofre de ciúmes. Ele não aguenta ver a esposa com outra pessoa. Ele não aguenta ver a vida financeira que ele olhava com tanta honra sendo desperdiçada por uma pessoa que ele acha que invadiu a vida dele e o traiu. E nós? Como é que a gente agiria? Por isso que a espiritualidade tem tomado muito cuidado, e já estudamos sobre isso nas obras, que quando nós estamos refugiados numa colônia espiritual, não temos livre acesso para visitar os nossos. Só por uma história dessa a gente percebe o quanto a gente se desequilibra ao visitar e entender que as coisas mudaram. Que as coisas não são mais como a gente deixou. Então, muitas vezes, a gente não tem muita informação. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então, às vezes, a gente passa muito tempo sem muita notícia mesmo. Porque a gente precisa exercitar um pouco o desapego. Então, é a oração, o sentimento, mas não a notícia. Isso não quebra os laços de família. Quebra os laços da consanguinidade. A família espiritual é muito diferente daquilo que a gente entende. Então, André Luiz quer saber se na casa transitória ele já auxiliou em processos de reencarnação. Como ele, André, né? E ele fala rapidamente sobre o caso de Segismundo. Aí o Gotuso comenta que na casa transitória as reencarnações são situações muito dolorosas.
E elas necessitam da mobilização gigantesca de muitos espíritos elevados, devido à resistência dos espíritos reencarnantes e os que são encarnados aceitarem, né? Então, benfeitores de esferas mais altas, eles se mobilizam traçando planos de trabalho para aproximarem esses espíritos que ainda que brigam, né? Quer falar? Não, explica. Peraí. Então, eles mobilizam traçando para ligar esses espíritos ao ambiente que serão recebidos. Então, nesse caso, são as reencarnações expiatórias. E as vibrações do ódio e das humilhações punitivas são muito grandes, por isso que precisa de uma mobilização bem grande para acontecer da melhor forma. Se não tivesse essa ajuda espiritual, a proximidade de um espírito nesse tipo de sofrimento provocaria sempre o aborto. Provocaria sempre uma combinação de massa no corpo que seria disforme, alterado. Então, sempre tem a providência divina trabalhando. Sempre. Então, é um trabalho diferente do que acontece na reencarnação, como o caso que a gente estudou, Sigismundo. Com mais afeto, um plano de atuação, a intenção de ser útil na reencarnação, de não errar. Quando a gente está estudando as reencarnações expiatórias ou compulsórias, não está muito claro isso. Às vezes nem tem essa vontade de melhorar. Às vezes não quer nem voltar. Às vezes o espírito ainda está dormindo, está naquele sono letárgico. Ele é acoplado ao corpo pela ação magnética. E se não é a bondade divina, não continua a gestação. Provoca o aborto, e provoca deformidades no corpo dessa mãe. Vamos lembrar a psicose, a depressão pós-parto? Por que será que tantas e tantas mulheres sofrem com isso? Que adaptação fluídica é essa? Que espera o filho, programa o filho e de repente tem uma baixa tão forte que ela não consegue pegar o filho no colo. E não é uma má pessoa, não é uma pessoa com tendências homicidas. Quantas dessas mães têm vontade de jogar o filho pela janela, de sufocar? Olha a ideação que vem. Quantas vezes ali é uma leitura psíquica do ambiente antigo, do sofrimento. E aí tem que lutar por amor, tem que lutar para vinculação, tem que lutar pelo perdão. Então, é muito importante a gente estudar também o lado espiritual, entender o perispírito, que a gente vai entender melhor essas doenças que são tão enigmáticas na Terra. Então, e como são essas almas reencarnantes, são muito grosseiras, eles não participam no planejamento, eles não podem ter preferência. A obrigação deles é vencer os obstáculos que vão aparecendo durante a encarnação deles. Então ele fala, vemos nesses quadros pais e mães repelindo instintivamente filhos desde o berço, ocasionando discórdias, moléstias e abortos criminosos até. Aí, por outro lado, tem os adversários, que reencarnam e penetram no campo vibratório psíquico dos ex-inimigos e futuros pais, impondo-lhes sacrifícios. Como a gente vê, muitos casos de pais que têm filhos problemáticos, filhos revoltados, e ao contrário também, os dois, ambos se degladiando em casa. Não tem jeito de se dar bem. E então fica uma situação quase insuportável.
Quer falar? É que essas vibrações espirituais podem chegar a tal ponto do contato mental do reencarnante que pode gerar patologias, ter duas cabeças, outros membros, né? 2 sexos, uma série de situações morfológicas também, não só psíquicas. Às vezes o psíquico leva muito tempo para se perceber, né? A criança tem que estar maior. Agora, existem coisas que já são nítidas desde o nascimento, né? Então, com essas explicações de Gotuso, o André fica surpreso, né? E fala como ele, com tanta informação e experiência em resgate espiritual, ainda guarda a mágoa desse antigo lar. E Gotuso assente com a cabeça assim e confessa que não é fácil dominar a si mesmo. A gente vê por nós, né? A gente sabe ler bonitinho. Outro dia o Dr. Riss falou para a gente, vocês ficam balançando a cabecinha assim? Que tudo que eu falo vocês estão concordando, mas vocês, né, será que vocês sabem mesmo que vocês estão assentindo? Então, ele falou que é muito difícil dominar a si mesmo e que está estudando a possibilidade de reencarnar no antigo lar. Porque, com a bênção do esquecimento temporário, ele possa reconstruir o amor em bases sólidas. Por isso que eu associei ele a uma pessoa egoísta, porque ele realmente gostava só das coisas porque estavam certinhas ali, né, na conformidade que ele achava boa. Então ele criou aquele estado de casa boa, família perfeita, né? Então, eles conversando, uma enfermeira interrompe a conversa, falando que ele está sendo chamado para cuidar do grupo de sentinelas da casa transitória, que ele cuida da mentalidade... Ai, como que fala? Da mente dos sentinelas, para eles ficarem bem. E André observa ele indo embora tal, e pensa, né? Ele ainda é tão... as disposições dele ainda são tão terrenas, ele tem as habilidades médicas, ele atende rápido os aflitos, mas ele não tinha a faculdade de penetração mental, como os espíritos mais elevados têm. Apesar dele trabalhar já há um tempo, né, nesses atendimentos. Mas André também observa, acompanhando o atendimento que ele estava fazendo, que como aqueles espíritos eles eram menos evoluídos e mais grosseiros, eles precisavam daquela vibração que o Gotuso tinha para que o atendimento médico acontecesse. Então, não era à toa que o Gotuso estava lá. Todas as faculdades que ele tinha, ainda menos evoluídas, estavam sendo bem aproveitadas. No finalzinho do capítulo, ele fala assim, o Gotuso: devo funcionar, acima de tudo, como professor de higiene mental, auxiliando-os na germinação e desenvolvimento de ideias reformadoras e construtivas, que lhes elevem o padrão de vida íntima. Ele está dizendo o quê? Ao trabalhar ali, mesmo ele tendo tantos dramas emocionais, ele está se preparando mentalmente. Quando ele ajuda alguém a se fortalecer mentalmente, ele se fortalece mentalmente. Quantas vezes as aptidões aparecem na reencarnação? Vocações. Vocação artística, vocação como professor, vocação dentro dos ambientes domésticos, vocação para a saúde.
ele já está preparando a vocação dele. Ele já está condicionando o próprio perispírito, a memória dessas experiências na vida espiritual, no umbral, na colônia Fabiano de Cristo, que é um lugar muito denso, para lidar com o quê? Com a densidade quando ele voltar aqui. Provavelmente ele já possa ter reencarnado, e onde será que ele está atuando? Né? Nos hospitais psiquiátricos, nos presídios, nos lugares mais densos. Então a gente se propõe a preparar a reencarnação. Então esse tempo no trabalho espiritual entre uma reencarnação e outra já é um propósito da vida maior nos convidando à próxima reencarnação. Então o trabalho que executamos durante a espiritualidade será provavelmente o trabalho que vamos executar aqui na reencarnação. Então ninguém entra no lugar errado, lembra o Chico falando? Você não nasceu na família errada, você não tem a ocupação errada, lembra? Por mais desafiante que seja, a gente veio onde tinha que vir. Vamos encerrar, então. Obrigada por mais esses ensinamentos. Obrigada a todos pela presença. Vamos nos sentar confortavelmente, fechar os nossos olhos, para agradecer a espiritualidade por mais essa oportunidade de eternos aprendizes e dispostos a colher cada vez mais ensinamentos. E eu preparei uma oração do aprendiz do André Luiz. Senhor, em tudo quanto eu peça, com quanto agradeço a infinita bondade com que me atendes. Não consideres o que eu te rogue, mas aquilo o que eu mais necessito. E quando me concederes aquilo que eu mais precise, ensina-me a usar a tua concessão, não só em meu proveito, mas em benefício dos outros, a fim de que eu seja feliz com a tua dádiva, sem prejudicar ninguém. Assim seja, graças a Deus. Vai começar o trabalho de desobsessão às 8h. Então, quem vai ficar para o trabalho, por favor, permaneça nas cadeiras do lado desse lado. E até a semana que vem. Quem vai viajar, boa viagem. Quem não vai, bom retorno aos seus lares.